Olá! Na aula de hoje, trabalharemos os termos essenciais da oração, sujeito e predicado. Lembrando que oração é toda frase que possui verbo. Sujeito, termo sobre o qual ou quem se diz algo. Por exemplo, quando eu digo a escola está fechada, de quem eu estou falando? Da escola. Então, a escola é o meu sujeito. Sujeito, então, é o termo sobre o qual ou quem eu falo algo. Como eu encontro o sujeito? Basta eu ir lá no verbo e perguntar quem ou o que para o verbo. Exemplo, o bolo de chocolate queimou no forno. Vou aqui no verbo e pergunto, o que queimou no forno? Ou quem queimou no forno? O bolo de chocolate. O bolo de chocolate é o termo de quem eu falo algo. Portanto, o bolo de chocolate é o meu sujeito. Núcleo do sujeito. Todo sujeito tem uma palavra mais importante dentro dele. E essa palavra mais importante a gente chama de núcleo do sujeito. Por exemplo, o aluno estudou para a prova. Quem estudou para a prova? O aluno. Então, o aluno é o meu sujeito. Qual é a palavra mais importante aqui dentro do sujeito? É a palavra aluno. Então, o aluno é o núcleo do sujeito. Diferentes posições do sujeito. O sujeito, que é o termo sobre o qual ou quem a gente fala, como nós já vimos na aula de hoje, ele pode aparecer no início da frase, ele pode aparecer depois do predicado, ou seja, no final da frase, ele pode aparecer no meio do predicado, que é no meio da frase. Daqui a pouquinho vamos falar sobre o predicado. Os alunos estudavam para a prova. Quem estudava para a prova? Os alunos. Então, os alunos aqui é considerado sujeito, está no início da frase. Estudavam para a prova os alunos. De quem eu estou falando? Dos alunos. Porém, os alunos agora estão no final da frase. Então, é o sujeito mesmo assim. Para a prova, os alunos estudavam. De quem eu estou falando? Dos alunos. O sujeito está no meio da frase. Então, o sujeito pode aparecer em diferentes posições. Predicado é aquilo que se declara a respeito do sujeito. Nele, é obrigatória a presença de um verbo ou uma locução verbal. Depois que identificamos o sujeito, tudo que sobra é o predicado. Por exemplo, voltamos lá na frase que analisamos no início da aula. Os alunos estudavam para a prova. Quem estudavam para a prova? Os alunos. Os alunos eu posso considerar que é o meu sujeito. Depois que eu tiro o sujeito, tudo que sobra é o predicado. O que sobrou? Estudavam para a prova. Então, estudavam para a prova é o meu predicado. Lembrando, depois que eu tiro o sujeito, tudo que sobra, predicado. Para fixar, então, podemos dizer que sujeito é o ser sobre o qual se declara alguma coisa. E o predicado é o que se declara a respeito deles. Acessem aos links com as videoaulas sugeridas e não deixem de participar das aulas online. Realize as atividades dentro da semana proposta, para que não acumulem. Nossas aulas online acontecem nos dias relacionados abaixo. Turma 401, 402. Espero por vocês!